Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Você está no Fala Gigante, o segundo vídeo desta sexta-feira e é claro, com muitas informações importantes do nosso Gigante da Colina, uma manhã bastante agitada. Vamos trazer novidades se tratando de reforços. O Vasco segue bastante ativo no mercado e de fato busca aí a cereja do bolo para esta próxima temporada. O que seria esta cereja do bolo? A gente vai falar sobre isso, mas já te adianto, seria um grande reforço para fechar de vez esse elenco Cruz Maltino. Além disso, hoje também foi manhã de entrevista coletiva do Lucas Piton, novo reforço do Vasco da Gama. Iremos trazer algumas informações, falar também sobre a oficialização da venda do Andrei Santos e muitas outras novidades, até sobre Zanocelo, volante do Santos. Iremos trazer informações neste Fala Gigante. Volto a repetir, um vídeo repleto de informações importantes para você, torcedor vascaíno. Porém, é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante, quero dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos, que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Se você, é claro, ainda também não é inscrito no canal, venho aqui pedir a sua inscrição e chego inclusive aqui um pouquinho à frente, pois o que acontece, torcedor, estamos atualmente com 81.428 inscritos, queremos muito chegar ainda hoje à marca dos 81.500 inscritos. Quem sabe até nesse vídeo não conseguimos chegar nessa meta. Por isso, conto com a sua ajuda, conto com você, torcedor vascaíno que hoje está chegando aqui pela primeira vez. Dê esse voto de confiança, se inscreva no nosso canal. Ou você que está aqui todos os vídeos e ainda não é inscrito, nos ajude a crescer. Se inscreva para que a gente chegue o quanto antes à marca dos 82 mil inscritos. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar na divulgação deste vídeo. Deixe aqui também embaixo o seu sininho de notificação ativado e, é claro, a sua opinião, se você está na expectativa para esta temporada de 2023. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente falando sobre Carlos Palacios, pois hoje, como todos nós já sabemos, tivemos aí a entrevista coletiva do Lucas Piton, novo reforço do Vasco da Gama. A atleta chega junto ao Corinthians pelo valor de 16 milhões e meio de reais. O Vasco parcelou esse pagamento em 3 vezes, pagou já a primeira parcela no momento da assinatura, pagará a segunda parcela 6 meses após a assinatura, ou seja, 6 meses para frente, e pagará a terceira parcela 1 ano após a assinatura. O atleta chega e vestirá no Vasco da Gama a camisa de número 36. O Vasco tem 60% dos direitos econômicos do jogador. A gente vai deixar para falar sobre essa entrevista coletiva do Lucas Piton no Boa Noite Gigante. Então, até por isso, retorne para que você fique por dentro de tudo o que aconteceu nessa coletiva do novo lateral esquerdo do Gigante da Colina. Porém, além da entrevista do Lucas Piton, também tivemos aí a participação do Paulo Brax, como vem acontecendo e como inclusive aconteceu com o Léo Pelé na última quarta-feira, momentos antes da entrevista coletiva começar com o novo reforço. O diretor executivo do Vasco dá certo discurso e hoje não foi diferente. No discurso inicial do Paulo Brax, ele confirmou que o Carlos Palacios de fato viajou já para o Chile para realizar exames médicos com o Colo-Colo. Lembrando, vai assinar um contrato de empréstimo por 1 ano com o clube chileno. E agora há pouco o Chris Brandt, que é um jornalista, né, sul-americano, trouxe novidades sobre a situação do Palacios. Confirmou que o Colo-Colo vai pagar 1,5 milhão de reais ao Vasco da Gama pelo empréstimo do Carlos Palacios e além disso vai assumir 100% do salário do jogador. E além disso, caso, né, realmente o atleta venha se destacar e o Colo-Colo queira exercer a opção de compra, terá que pagar mais 9,5 milhões de reais pelo atleta. Ou seja, no geral, além do empréstimo, além da recompensa que o Vasco terá de não ter que pagar salários mensais ao Carlos Palacios e o alívio financeiro, caso o Colo-Colo queira, né, no final desse empréstimo exercer a opção de compra, o Vasco receberá 11 milhões de reais por essa toda a negociação envolvendo Colo-Colo e Vasco da Gama. Então é uma notícia boa, confirmada inclusive hoje pelo próprio Paulo Brax, diretor executivo,
que o Carlos Palacios nesse momento já se encontra no Chile. E além disso, outro fato que o Paulo Brax confirmou durante a entrevista coletiva foi a saída do Andrei Santos. Ele confirmou que de fato o Andrei está oficialmente vendido para o Chelsea. Inclusive, como está aparecendo aí nas imagens para vocês, ontem o atleta já esteve em Londres, assistiu a partida entre Chelsea e Manchester City. O jogador hoje, inclusive, também foi anunciado através de redes sociais a sua venda. O Vasco da Gama anunciou que o meio-campo acertou a transferência em definitivo para o Chelsea. Ele vai defender nas próximas temporadas as cores do Blues, como é conhecido o clube inglês. Ele encerra aí a sua primeira passagem em São Januário. A gente, é claro, torce para que ele retorne aos 18 anos com 38 partidas e 8 gols. Inclusive mesmo, através das redes sociais, se posicionou, disse assim: obrigado por tudo, mesmo longe, estarei sempre na torcida. Então, Andrei, de fato, de saída. Paulo Brax confirmou a saída do jovem jogador. A jovem promessa Cruz Maltina não permanece no Vasco da Gama para as próximas temporadas. Será que vai fazer falta? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E não para por aí. Além disso, também tivemos novidades nesta tarde de sexta-feira, ou aliás, nesta ainda manhã de sexta-feira. Novidades essas que não vieram por meio do Paulo Brax, mas novidades importantíssimas. Se tratando de Zanocelo, a gente vem falando muito sobre a situação desse jovem volante que pertence ao Santos, uma das grandes promessas e destaques do futebol brasileiro nessa última temporada, um atleta que foi alvo de interesse não apenas do Vasco da Gama, mas também de vários outros clubes aqui do futebol brasileiro, caso de Internacional e também Palmeiras. E hoje tivemos novidades se tratando da situação desse jovem jogador, o que no caso fez com que o Vasco não conseguisse avançar de fato nas negociações. O que temos a trazer a vocês neste momento é que de fato o Santos pediu 6 milhões de dólares para negociar o Zanocelo. Desse total, 12 milhões iriam para a Ferroviária e 20 milhões ficariam com o clube paulista. E o que acontece? O Inter ofereceu os 32 milhões ao Santos, mas de forma parcelada. O Santos recusou a proposta. O Palmeiras também demonstrou interesse. Porém, o presidente do Santos, André Rueda, nem quis negociar com o rival paulista. E o Vasco aceitou pagar esses 32 milhões de reais à vista. Porém, o que acontece? Lembra que a gente vinha falando com vocês que o Santos tem uma dívida com o Vasco pelo atleta Natan, uma dívida que está na casa dos 6 milhões de reais. E automaticamente, essa dívida faria com que a negociação pudesse tirar algo em torno dos 26 milhões de reais, porque a dívida iria ser abatida do valor total da negociação. O Vasco estaria disposto a pagar à vista e, quem sabe, ou ficar com a dívida para um outro momento, ou abater o valor das negociações com essa dívida. Porém, o que acontece? Ao invés disso acontecer, o Santos queria que o Zanocelo fosse vendido por 32 milhões de reais e, além da venda, o Vasco também cancelasse essa dívida, ou seja, suspendesse essa dívida. Então, além de pagar os 32 milhões de reais ao Santos, a dívida seria extinta, não existiria mais. E o Vasco se negou, porque o Santos quis envolver, essa dívida com o Vasco nas negociações, e o Vasco não queria envolver aí essa dívida. E tudo isso fez com que as tratativas não avançassem. O Vasco estava disposto a pagar os 32 milhões de reais pelo Zanocelo, mas o Santos, querendo aí dar uma desperto de fato, querendo abater, querendo tirar essa dívida do papel, né? Realmente apagar essa dívida da história, fez com que as negociações, as tratativas pelo jovem e bom volante não avançassem com o Cruz Maltina. Uma informação chata, né? Porque seria aí o substituto do Andrei Santos. O Vasco queria trazer o Zanocelo para desempenhar essa função, porém, devido à ambição do Santos, realmente, em querer sair desperto e fazer com que a negociação se tornasse no valor de 38 milhões de reais, né? Porque é uma dívida de 6, abatendo ela, mais 32 milhões de negociação, iria se tornar uma negociação mais que milionária. O Vasco não avançou nas tratativas. Você concordou com a atitude da diretoria vascaína? Deixe a sua opinião aí nos comentários, porque realmente essa atitude do Santos fez que o Vasco tivesse uma atitude de recuar e não avançar nas tratativas. E agora, para finalizar o vídeo, né, rapaziada? Já explicamos aí o que fez com que o Zanocelo não vestisse a camisa do Vasco nessa próxima temporada. Quero falar agora sobre o que eu trouxe para vocês lá no início do vídeo. A cereja do bolo. O Vasco ainda está no mercado, buscando reforçar seu elenco. E antes de prosseguir com o vídeo, eu quero mostrar
esse vídeo aí pra vocês. Vídeo do Zé Colmeia, um influencer, um grande torcedor vascaíno, tanto com influência no meio da torcida, quanto também com bastante influência dentro do Vasco da Gama. Se liga só e entenda o que eu tô falando. Fala aí, galera. Então, agradecer aqui o Nicola, que fez umas palavras carinhosas aí, fez um reconhecimento que poucos jornalistas fizeram, mas ele fez e tem minha consideração por isso. Cravei sim a venda do Andrei, os valores, cravei sim a vinda de um lateral direito de seleção sul-americano, que não era brasileiro. Cravei sim, Nicola, que tu esqueceu, que tu não deve ter ficado sabendo, o Pedro Raul 2 meses antes de ser contratado, e ainda teve outras coisas mais que eu já venho cravando. Mas vamos lá. Sobre o Oscar, concordo contigo, não é o Oscar. Agora, eu jamais falei que era o Oscar. Agora, que o Bertolucci vai trazer a joia, a cereja do bolinho, pode acreditar e pode me... Então, rapaziada, como vocês viram aí, o que acontece? Antes da gente entrar mais nesse assunto Zé Colmeia, precisa a gente contextualizar e explicar o porquê eu digo que ele tem tanta influência assim dentro do Vasco. O Zé Colmeia sempre foi alguém que trabalhou com futebol, ele era um funcionário, inclusive, do Vasco da Gama, chegou a trabalhar com o Vasco, participar de várias competições junto ao clube, foi também funcionário do Fluminense junto ao Romário, então é alguém que conhece muito o mundo do futebol no geral, é alguém que tem muita propriedade na fala, ele tem às vezes esse jeito meio, não sei a palavra que eu posso utilizar corretamente, mas muito alegre, acredito que é uma personificação, um adjetivo bom de se falar, de ser, e a gente acaba confundindo. Ele fala às vezes coisas muito sérias, porque tem propriedade em sua fala. E o que acontece? Ele trouxe essa informação, esse vídeo aí, deixando bem clara as informações que ele colocou no meio da torcida vascaína. Caso da venda do Andrei Santos e muitas outras que ele colocou aí no vídeo, e que o próprio grande jornalista Jorge Nicola deu os créditos a ele quando trouxe um vídeo nesses últimos dias ao YouTube. E de fato, gente, até para comprovar, o Zé Colmeia foi participativo demais na vinda do Leandro Castan ao Vasco. O Zé Colmeia teve participação na vinda do Bruno César ao Vasco. Isso, quando eu falo de participação, é que ele indicou o nome desses atletas à diretoria que estava no momento gerenciando, se é assim que eu posso falar, dirigindo o Vasco da Gama, e além de vários outros nomes também, como o retorno do Zé Ricardo agora, como a vinda do Zé Ricardo lá naquele mandato do Eurico Miranda, na sua primeira passagem, né, pelo Gigante da Colina. Então é alguém que tem um conhecimento muito grande e muito forte dentro do mundo do futebol. E ele trouxe exatamente essa informação a todos vocês, como apareceu no vídeo. Que o Juliano Bertolucci, quem é o Juliano Bertolucci? É o empresário do Andrei Santos. Juliano Bertolucci é o empresário que monta e montou todo o elenco do Flamengo, multicampeão nesses últimos anos. É um dos empresários mais influentes do futebol brasileiro, que tem em sua mão muitos, mas muito atleta de qualidade. E ele falou que o Juliano Bertolucci vai ajudar o Vasco a trazer essa cereja do bolo. O que seria essa cereja do bolo, gente? Hoje o Vasco prioriza uma posição no seu elenco. É o meio-campo. O Vasco precisa trazer um zagueiro que atue pelo lado direito, caso aí de Manuel Capasso, que pode ser o nome que virá. A gente vai tentar trazer novidade para vocês ainda no Boa Noite Gigante. Já estamos apurando aqui junto a alguns empresários e setoristas. O Vasco procura também atacante, o Vasco procura volantes, o Vasco está atento às oportunidades do mercado, mas o Vasco quer um camisa 10, sabendo ainda mais que o Nenê irá se aposentar após o Campeonato Carioca. O Vasco busca esse nome para o restante da temporada. E é claro, não é porque eu vou trazer a situação desses 3 nomes que o Vasco trará jogadores como eles 3 no caso, né? Mas pode ter certeza que a característica será muito semelhante. Caso de Franco Fagundes, Emanuel Reynoso e Ezequiel Barcos. A gente vai trazer novidades sobre esses 3 atletas. E volto a repetir, não digo que será um desses 3, mas com toda certeza serão jogadores grandes como esse. Serão atletas que realmente venham para fechar com chave de ouro. Será a cereja do bolo para a temporada de 2023. E eu faço questão de atualizar a situação desses 3 grandes nomes para vocês. Primeiramente, Franco Fagundes, uma grande promessa do futebol uruguaio, 22 anos, camisa 10 do Nacional do Uruguai, último campeão
do Campeonato Uruguaio. O Vasco ainda não realizou nenhum tipo de proposta oficial pelo jogador, mas o Paulo Brax teve uma reunião sim com o seu empresário ainda nessa semana. As conversas estão em andamento, sem, volto a repetir, nenhuma oferta ainda. Mas o interesse mútuo do Vasco pelo atleta e do atleta pelo Vasco pode fazer com que a negociação ande nesses próximos dias. Emanuel Reynoso, os empresários do atleta ontem, a gente trouxe para vocês aqui no Acorda Vascão de hoje, apresentaram uma proposta ao Vasco, ou seja, apresentaram os valores necessários para que o Vasco possa ter o atleta na próxima temporada, pagar 6 milhões de euros ao Minnesota United e também mais 500 mil reais de salário mensal ao atleta. Vale a pena? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E por fim, Ezequiel Barco, atleta que hoje veste a camisa do River Plate, está emprestado ao clube até dezembro desse ano e pertence ao Atlanta United, clube do futebol norte-americano. O atleta tem apenas 23 anos, é um grande jogador, cria das categorias de base do Independiente da Argentina. Ele custa 8 milhões de dólares. Pelo fato de ser jovem, semelhante ao Franco Fagundes, tem valores muito parecidos, tanto ele como o Franco. E o Vasco tem esses 3 nomes aí no mercado sendo analisados hoje internamente para ser essa cereja do bolo do Vasco da Gama. O Zé Colmeia disse que esse nome viria através de Giuliano Bertolucci, mas não precisa ser um atleta do Giuliano Bertolucci para que venha através dele. Quem sabe, esse empresário tão influente no mundo do futebol pode acabar ajudando o Vasco a trazer um desses 3 nomes, ou volto a repetir, caso não seja um desses 3, um jogador com semelhança, muito parecido, um atleta que pode vir a ser estrangeiro, pode vir a ser do futebol sul-americano e possa ter um grande destaque e ajude o Vasco da Gama nessa temporada de 2023. Agora essa é a busca do Vasco, essa é uma das prioridades no mercado, ainda mais com a saída iminente do Nenê após o término do Campeonato Carioca e também a saída confirmada do meio-campo Carlos Palacios. Qual seria o nome ideal? Deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente vai ficar por aqui. Este foi o Fala Gigante, o segundo vídeo desta sexta-feira. E é claro, ainda hoje às 7 horas da noite, 7h30, estaremos de volta com o Boa Noite Gigante. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.